Nossa, que barulhão. Tudo bom? Caramba. Vamos arrumar aqui. Eu espero que o áudio esteja bom. Esteja bom. Que né, amados? Amados, diga. Vou deixar aqui minha cola aqui do lado, né? Eu não coloquei brinco. Vai ficar sem brinco mesmo. Tá. E 1, 2, 3. Ai, tô nervosa. Ó, já começou aqui. 1, 2, 3 e... Olá, todo mundo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi. Este é o primeiro vídeo do meu canal. E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um tema, assim, muito presente na minha vida e que eu acho super importante a gente conversar. E eu queria contar um pouquinho da minha história e compartilhar com vocês e quem sabe também poder ajudar vocês de alguma forma, né? Então, se você quer saber qual é essa história, do que eu estou falando, é só continuar assim. Então, vamos começar. E o assunto do vídeo, então, é contando um pouquinho da minha história tendo ansiedade, tendo transtorno de ansiedade generalizada. Ou como alguns chamam tag, não sei como que se pronuncia, gente. É assim que as pessoas colocam lá, mas eu não sei como que fala não. Mas é transtorno de ansiedade generalizada. Então vamos lá. Faz mais ou menos 1 ano e pouco que foi diagnosticado oficialmente, então, pelo médico, mas a história começa há alguns anos atrás. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Hoje eu tenho 19 anos, faço faculdade de jornalismo, mas que eu me lembre bem que eu comecei a ter crises de ansiedade foi mais ou menos por volta de 2015. Então, eu estava no primeiro ano do ensino médio e aconteceu que eu sofri bullying reverso. Eu acho que é assim que chama. Mas esse é o tema para um próximo vídeo que eu vou explicar com calma o que aconteceu. Mas eu vou dar uma passada por cima só pra vocês entenderem e não ficar tipo, mas ué, né? Então tinha uma aluna na minha classe, né, onde eu estudava, que era uma aluna especial. Eu não sei exatamente como chamar, então se eu falar errado, me perdoa. Mas ela tinha alguns problemas mentais, transtornos mentais. Eu realmente não sei qual é o certo a se falar, mas eu prometo que eu vou procurar para trazer para vocês no próximo vídeo. Então, deu um bug ali. Mas então, ela tinha esse problema. Ela tinha alguns problemas e ela tinha uma professora especial para ela. E acontece que os alunos da turma acabavam zoando ela, tirando sarro. E era assim, bem chata a situação. Só que eu sempre fui uma aluna muito quieta, era da galera que sentava na frente. E eu procurava trazer ela pro nosso grupo para tentar fazer trabalho junto com ela. Mas a galera zoava ela e ela descontava em mim. Então ela xingava, não deixava o professor explicar o conteúdo pra mim, empurrava a carteira em cima de mim. Uma vez ela deu um tapa na minha mão que rasgou a lista de chamada. Então, tipo, vários episódios que eu explico com calma no próximo vídeo. Mas foi acontecendo isso até que eu desenvolvi, então, eu acredito que na época já foi, as crises de ansiedade. Então eu chegava em casa pra estudar, pra prova, pra fazer minhas atividades, e eu não conseguia. Eu pegava o livro, eu lembro assim de uma cena, de um momento que eu peguei o livro de sociologia para estudar e eu comecei a chorar, porque eu lembrava que escola tinha ela e eu não sabia o que ela ia fazer no outro dia. Cada dia era um medo diferente, era tipo, eu ia pra escola, eu lembro de bicicleta pensando, o que será que me espera hoje? Sabe, aquela sensação assim. E nisso, a minha mãe vivia na escola, fomos no conselho tutelar, aconteceu muitas coisas, então, como eu disse, eu explico num próximo vídeo. Mas acabou que eu acabei mudando de turma. Eu mudei de turma, depois eu mudei de período, então eu estudei de tarde. Mas nisso eu precisei ir pro médico. Foi quando eu consultei pela primeira vez com um psiquiatra, mas eu não tenho certeza se ele era psiquiatra. Eu acho que ele era clínico geral ou pediatra, alguma coisa assim. E ele me receitou o primeiro remédio que eu tomei. Eu não vou citar nome de remédio, porque eu acredito que não seja algo bacana. Mas eu tomava uma dose pequena desse remédio, só que eu passei a tomar, então, eu tomei acho que uns 6 meses certinho e acabei parando, por conta própria. Porque eu achava assim, a Gabriela de 15 anos, 14 anos, achava que não, oh meu Deus, não preciso de remédio. Mas eu tava muito enganada. Então, eu não cuidei direito. Então eu fui, tomei 6 meses, parei por conta própria, nunca mais voltei no médico e já tava bem. Mas eu sempre fui uma pessoa ansiosa, desde criança, assim. Tinha uma.
tem ansiedade comum de algo vai acontecer e eu vou, tipo, uma viagem, um passeio, mas tinha aquela ansiedade que não deixava dormir, que era algo ruim. Mas então, passou esse 2015, 2016 foi tranquilo, que eu me lembro assim por cima foi tranquilo. 2017 eu participei de concurso de Miss, isso também me afetou, me gerou uma certa pressão na minha cabeça, porque são muitas coisas que acontecem, né, para você se preparar para o concurso. Teve muita coisa que aconteceu também na minha preparação, que acabou me dando um desgaste enorme. Também é coisa, acho que para um próximo vídeo, se vocês quiserem saber todos os perrengues que passei para chegar até o concurso. Mas tá, então o concurso foi em junho ou julho, e em agosto meus pais se separaram. Foi algo meio assim, não digo que do nada, porque né, uma separação exige um certo desgaste, eu acho. Mas em agosto, oficialmente, eles se separaram. E daí foi aquele baque de novo. Até porque eu sou filha única, então os meus pais estavam juntos, de repente a gente mudou de casa, a gente virou toda aquela confusão e tinha briga. E eu acabei ficando. O que tá acontecendo? Só que eu sabia que eu não tava bem. Só que tinham muitos problemas, muitas coisas que acabaram me fazendo, tipo, ignorar isso, sabe? Fui deixando, varrendo pra debaixo do tapete, o famoso, sabe? E foi passando. Isso passou o final de 2017, então. E 2018. 2018 foi um ano bem turbulento, bem conturbado também. Aí eu comecei a minha faculdade e tinha aquelas picos, sabe? De às vezes eu tava bem, só que eu não sabia o que eu tinha. A gente desconfiava que fosse porque quando eu comecei a tomar remédio pela primeira vez, o médico falou que era depressão. E então eu desconfiava que eu tinha alguma coisa assim, mas nunca levei muito a sério. Mas na minha família eu tenho pessoas que têm depressão. Então minha mãe tem depressão crônica, as minhas tias são pessoas que eu tenho contato com pessoas que têm e tomam medicamentos e eu sabia que alguma coisa em mim não estava certo. Só que eu fui ignorando, 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 ignorando. Isso foi 2018 inteiro. E foram acontecendo também muitas coisas. Então, a faculdade, né, uma mudança assim, porque era uma mudança de realidade daquilo que eu era acostumada e mudou, isso mexeu comigo. Problemas também em casa ainda que estavam tendo. E até que chegou mais ou menos novembro, dezembro de 2018. Foi quando eu realmente, eu diria, eu afundei. Foi quando eu fiquei mal e pegou assim nas férias. Eu lembro que eu chegava do trabalho, eu ia direto pra cama deitar e dormir. Eu levantava, eu não comia direito, não almoçava, não fazia nada direito, ia trabalhar, depois voltava e ficava naquele ciclo infinito, naquele looping infinito e tendo crises. Então eu tinha crise de choro, eu não conseguia dormir, começava a me dar pânico, falta de ar, e foi indo, 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 até que minha mãe sentou um dia comigo e falou assim: Gabi, a gente precisa te levar no médico, porque isso não tá certo, você não tá bem, você não. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida, e de repente eu comecei a ficar. Eu só ficava no quarto, retraída, e todo mundo percebeu que eu não tava bem, que não era normal, que não era essa a Gabi. E foi quando a mãe, então, me levou no segundo psiquiatra, que esse era realmente psiquiatra. Isso foi mais ou menos em janeiro de 2019. Daí eu fui em janeiro nesse psiquiatra, mas eu não me adaptei muito bem com ele. Mas eu só vir a trocar de médico mais pra frente. Então, eu não me adaptei muito com ele, só que até então eu contei todas as histórias e falou: caramba, eu lembro dele falando pra minha mãe que se ela não tivesse trazido eu na época, não saberia o que poderia ter acontecido, porque a situação era muito, muito feia. Tanto que já chegamos também num outro ponto que aconteceu. E eu tendo crises constantemente. Então era várias vezes no dia. Eu lembro que na primeira consulta eu tive uma crise muito forte lá no consultório, na sala de espera, que meu coração palpitava, falta de ar, tremedeira, suando frio e a sensação de que como se eu fosse morrer ali sentada do lado da minha mãe. Isso era muito ruim mesmo. Só quem sabe, só quem
já passou por isso, ou passa, sabe o quão ruim é ter uma crise. Então, daí eu comecei a tratar, então, ainda como depressão. Daí foi janeiro, fevereiro, março, eu acredito mais ou menos, março, abril. Eu tava fazendo tratamento já, ele passou outro medicamento, daí teve vários, tipo, meios entre até o ponto que eu vou contar agora, que eu tive que ir lá porque eu fui aumentando a dose porque não tava resolvendo. Então eu tomava uma dose, um comprimido, depois ele passou para 2, e daí até que aconteceu que eu tive uma crise muito forte, de uma crise assim absurda, que foi quando eu acabei me machucando. Eu acho que é uma forma que eu prefiro falar, usar essa palavra, acabei me machucando, tanto que hoje eu tenho minha tatuagem que cobre a cicatriz. Hoje tá tudo bem, hoje eu olho pra ela e vejo que foi só um momento em que hoje a vida vale a pena. Mas naquele momento foi muito complicado, porque num surto, assim, de não saber o que fazer, eu acabei me machucando. E logo depois disso, piorou, porque a sensação de culpa, a sensação de que era muito pior. Então eu pensei que fazendo isso, porque o que eu tava sentindo era tão ruim que. E como não era palpável, então não era tipo como se eu tivesse beliscado aqui e eu sentisse essa dor. Era algo emocional mesmo, né? Algo por dentro e você não consegue saber de onde vem, como fazer parar. Era algo horrível. Eu pensei, caramba, se eu sentir uma dor aqui, eu vou me distrair e eu sei que aqui tá doendo. Sabe? Essa dor é de verdade. Era mais ou menos isso, eu acho que passava na minha cabeça. E foi o que aconteceu, só que depois veio toda uma avalanche e eu fiquei pior. E eu não contei pra ninguém o que tinha acontecido. Daí passou alguns dias, um bom tempo, eu ainda tava tomando remédio, ainda tava indo no mesmo psiquiatra, até que eu não tava mais aguentando ficar sem, tipo, porque as pessoas viram o corte, não foi fundo, não foi nada muito assim, até porque na hora que eu senti realmente a dor, daí eu parei e me dei conta do que eu tava fazendo. Só que chegou a ficar uma cicatriz, tipo, razoável. Hoje, né, como eu disse, a tatuagem cobre. Mas as pessoas viram e me perguntavam, o que você fez? Eu, arranhei. Eu arranhei no muro. Sei lá, inventava, machuquei em algum lugar, mas nunca falava a verdade. Até que um dia eu não aguentei e contei pra minha mãe. Falei o que tinha acontecido porque eu queria fazer porque ver a cicatriz estava mexendo muito comigo. Daí eu fui pedir pra ela se eu poderia fazer uma tatuagem. E daí eu contei o que tinha acontecido, o porquê do tudo o desenrolar do negócio que aconteceu. Daí minha mãe ficou em choque hoje, porque imagina, foi algo assim que ela acho que não esperava, porque até então eu tava tomando remédio, então era pra mim estar bem. Mas ela falou que eu poderia fazer a tatuagem, tanto que a gente conversou assim, na terça, na sexta eu já tatuei. E daí, mas eu ainda tava tendo crise. Então eu ainda tava tendo. Eu tava tomando remédio, minha dose já tava muito alta pra alguém de 18 anos. E eu ainda tava tendo crise, tendo crise. E isso não passava. E aí eu fui de novo no médico. Ele aumentou mais uma vez. Só que eu tomava os medicamentos, eram aquelas cápsulas de plástico, sabe? E aquilo afeta, assim, absurdamente o estômago da gente. Não tem órgão que aguente ficar tomando muito medicamento. Lógico, todos, mas no caso daquele plastiquinho faz muito mal. E eu tava tomando 3 comprimidos, todos os dias. E era algo, tipo, era algo consideravelmente alto, sabe? Então, até que eu tive problema de estômago, que daí eu não conseguia comer, a comida não parava no meu estômago, foi ficando, tipo, desencadeando um monte de outros problemas, e aí eu acabei tendo que ficar internada, porque eu tava muito, tipo, desidratada e tava muito mal. E aí foi quando o médico pegou e falou pra mim que eu precisaria. Ele me passou. Aí eu, tipo, não fui no psiquiatra, fui no clínico geral. Ele pediu uma endoscopia, eu fiz, ele me falou que eu tava com. Eu não sei o nome do negócio lá. Eles deram um negócio no meu estômago que não tava certo. Não podia ser.
não, né, não é normal. E daí ele falou pra mim trocar, então, o remédio por comprimido. Daí eu comecei a tomar o comprimido. Só que eu ainda tinha muita crise. Crise, de choro, de pânico, de fobia e uma coisa ruim. E foi passando tempo e era pra melhorar e não melhorava. Quando foi em meados de 2019, em setembro, mais ou menos, eu acho, que foi quando eu tive as minhas outras provas da faculdade, que foi quando eu tive um surto, digamos assim, que eu passei muito mal mesmo. Por causa de uma prova, eu tava estudando, tipo, não era por causa da prova, eu já não estava bem. E aí foi desencadeando vários problemas, e então eu começava a chorar, a dar falta de ar, palpitação, tremedeira, a sensação de que eu ia morrer, uma coisa muito ruim, crise de pânico. Assim. Eu lembro que às vezes eu tava vindo da faculdade pra casa e às vezes eu precisava parar no meio do caminho pra respirar porque eu parecia que eu não ia conseguir chegar em casa. E foi muito ruim. E aí, em setembro, eu precisei ficar internada de novo, porque eu tinha desidratado e não tava comendo e tava mal. E daí foi quando eu troquei de psiquiatra, e foi o psiquiatra que eu tô hoje, que é uma pessoa maravilhosa, o Dr. Edivarley, que me ajuda pra caramba, que acho que foi a pessoa que entendeu mais ou menos o que tava se passando. E daí eu fui pra ele, daí a gente explicou, eu contei tudo de novo, todo o meu caso e tudo que tinha acontecido. E aí ele trocou o meu medicamento. Daí eu comecei a tomar então o terceiro remédio na minha vida. Terceiro calmante, digamos assim, antidepressivo. Porque na ansiedade, na depressão, o tratamento é quase o mesmo, é parecido. Então, só que eu ainda tava tendo crise. Então ele foi aumentando aos poucos, então hoje eu tô tomando uma dose relativamente alta, mas não me faz mal. Ela tem me ajudado a me manter assim no controle, eu diria. Não sei se eu gosto muito dessa palavra. Mas tipo, tem me ajudado a ficar bem, sabe? Só que uma das coisas mais difíceis que foi pra mim, eu acredito, foi aceitar que eu precisava de ajuda, aceitar que eu não estava bem e que tudo bem pedir ajuda, sabe? Eu sentia como se eu fosse fraca, como se o fato de precisar ir no médico, de tomar remédios, fosse me fazer uma pessoa pior do que as outras, sabe? Acho que é meio confuso. Hoje, agora, analisando do ponto que eu estou, em que eu me sinto bem, que eu estou melhor, e né, já com uma bagagem, eu entendo que no começo é complicado mesmo. Mas depois que eu realmente entendi que era uma fase, que tudo passa, e que se aquilo fosse me ajudar, então vamos né, usar o remédio. Se teve pessoas que ficou anos estudando para fazer com aquele remédio para ajudar alguém, por que, que eu não ia querer, sabe? Tipo, se existe algo que possa me ajudar, por que não recorrer a isso? Então, hoje eu faço terapia com a minha psicóloga maravilhosa e também tomo remédio. Mas digo que de tudo que eu passei, agora tá sendo a melhor fase, assim, tô me sentindo bem de novo, mas tem os picos, sabe? Então tem semana que eu tô super bem, tô super calma, super tranquila, mas tem semana que eu tô assim, mal pra caramba. Que tô crise, assim, o dia todo, vários dias, e é complicado. E, bom, não sei se vocês sabem, mas o transtorno de ansiedade é muito, eu não diria normal, ele é comum. Então, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo pela OMS. Então, isso a gente já vê que tá meio que na nossa cultura. E outra curiosidade é que as mulheres, elas são mais ansiosas que os homens por questões hormonais também. Então, tem mais isso que piora, agrava a situação. Mas, então foi mais ou menos isso que aconteceu. Teve crises assim que foram bem complicadas. Tive crise na sala de aula. Só que uma coisa que me ajudou foi assim que eu sempre procurei fazer foi contar para as pessoas, explicar a situação. Então eu não tinha vergonha, não tinha medo de falar
olha, eu tenho ansiedade, eu posso ter uma crise perto de você, não que eu chegava assim, oi pessoa, tudo bom? Mas, então eu expliquei para os meus professores tudo o que estava acontecendo, porque eu não estava rendendo nos conteúdos. Eu expliquei para os meus amigos o que estava acontecendo comigo, eu procurei explicar para as pessoas, para que elas estivessem cientes de que se um dia eu estivesse passando mal, o que elas poderiam fazer para me ajudar e o porquê, né, o que estava acontecendo. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, então eu dou essa dica para você. No começo pode ser complicado, você não vai sair falando para Deus um mundo que você tem isso. Bom, agora eu tô, né, porque tô expondo isso na internet. Mas procure falar para as pessoas que são próximas a você. E se você já sabe mais ou menos identificar quais são os seus gatilhos, o que acontece contigo e o que te ajuda, é interessante que você compartilhe isso também para que as pessoas possam te ajudar a saber o que fazer. Eu, por exemplo, quando me dá as crises, eu preciso conversar, eu preciso falar. Então, quando eu sinto os primeiros sintomas, eu já vou atrás de alguém. Tipo, às vezes eu tô no trabalho, chamo meu chefe para conversar. Eu expliquei para ele também o que estava acontecendo, porque eu acho importante ser um ambiente que eu estou praticamente boa parte do meu dia. É importante que as pessoas que estão próximas a mim saibam. Então, às vezes eu chego, pra falar sobre qualquer coisa, sabe? Mas que tire o foco da minha mente, que me ajude a concentrar em outras coisas. Então, às vezes eu senti alguma coisa, mãe, conversa comigo sobre, sei lá, o preço da batata. Qualquer coisa que me ajude a distrair. Também ficar debaixo do chuveiro quando a crise é mais forte. Entrar debaixo do chuveiro me ajuda a relaxar e faz com que a água ajuda. Não sei explicar se tem alguma comprovação científica ou algo, mas eu sinto que pra mim me ajuda bastante. Então, se eu tô em casa e eu sinto que vai me dar uma crise, eu corro pra debaixo do chuveiro, fico lá um tempinho, saio, coloco uma música. Então, pra mim, eu não consigo ficar em silêncio. O silêncio me apavora mais, sabe? A sensação de ficar sozinha me apavora pra caramba. Mas são coisas que eu fui identificando, eu junto com a minha psicóloga, com a minha família, com as pessoas que estão próximas a mim, fui identificando e fui entendendo ao longo, então, dessa jornada, desse caminho. Mas é uma dica, então, que eu dou pra vocês, procure buscar mecanismos de fuga, digamos assim. Então, você sentiu que vai te dar a crise, procura fazer alguma coisa que você gosta, procura espairecer. Eu sei que no começo é complicado, que todo mundo fala, não fica pensando nisso, até um vídeo que eu quero fazer, 5 coisas para não se dizer ao ansioso, porque às vezes é muito fácil para quem não tá passando por aquilo julgar, e às vezes não é nem por maldade, mas porque ela não tem noção do que tá na sua cabeça ou não. Mas, então, os sintomas que mais ou menos que eu sentia, que eu sinto quando me dá, porque eu ainda estou em tratamento, é falta de ar, dor no peito, angústia, são vários sintomas. Alguns sintomas que eu descobri recentemente, que eu não sabia que fazia parte da ansiedade, mas também faz, e que faz muito sentido parando para analisar hoje, são aqui, deixa eu pegar minha colinha. Perfeccionismo. Então, eu sempre busquei fazer o melhor em tudo que eu ia fazer o melhor. Então eu ia fazer um trabalho, eu queria que o trabalho ficasse perfeito. Isso afeta muito o psicológico da gente. Porque ninguém é perfeito. A perfeição é algo assim, inalcançável, eu diria. Porque não tem como você ser perfeito em tudo. E, né, é algo que não tem sentido. Mas é um sintoma, uma característica que eu diria assim, de uma pessoa ansiosa e que com certeza é uma característica que eu tenho. Acho que assim, mais ou menos para dizer. Ficar facilmente assustado. Então, porque a ansiedade, ela é o excesso de futuro. Então, a depressão, ela trata mais com relação ao passado. Acho que é isso. E a ansiedade, ela é o excesso de medo, é um medo, assim, irracional do futuro. De não saber o que vai acontecer. Então, é aquela coisa do... Você sempre quer saber tudo. Do que vai acontecer amanhã, de como que vai ser a ordem das coisas, você quer estar informado de tudo. E, então, quando você recebe uma surpresa, ou você, sei lá,
Isso foi, na verdade, um sintoma que eu descobri praticamente essa semana. Porque eu ainda falei pra minha mãe, reza pra mim que eu tô muito assustada. Qualquer coisa me assusta, mas é porque meu corpo está em alerta, com a sensação de que algo vai acontecer, porque minha ansiedade está mais elevada nesses dias. Então é mais ou menos isso. Inquietação constante, então você não consegue parar quieto, você está sempre em movimento, você está sempre ligado assim no 220, mais ou menos, só que você não consegue concentrar em nada. Você não consegue parar para ler um texto, para fazer alguma coisa, sem que sua mente desperte e te leve para outras, que te faça viajar para outros universos paralelos que habitam a nossa cabeça. E medos irracionais, então o medo de ficar sozinho, o medo absurdo do futuro, várias coisas assim que não tem como você prever. Então, não é um medo racional de tipo, tenho medo de aranha, de cobra, porque se eu sei que se eu chegar perto dela e fizer alguma coisa contra ela, ela vai me atacar. Então é racional, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. E esses medos irracionais não, são coisas que você não consegue prever. E é isso que eu acho que é a pior parte da ansiedade. Essa sensação de você não saber. O não saber é horrível. Mesmo que a gente nunca vai saber de tudo. Não mesmo, porque a gente está em constante mudança, está constantemente aprendendo e evoluindo, graças a Deus, mas é algo assim que sufoca, sabe? Algo que te perturba, que te faz sair da realidade. Porque uma parte de você entende que aquilo vai passar, que aquilo é só uma crise, que aquilo é só um momento, mas uma parte de você não. É como se você tivesse assim, o anjinho o diabinho em você, e uma parte fala assim, não, calma, Gabi, vai passar, é só uma crise, tá tudo bem, não tem como se eu preocupar, tá tudo sus. E outra parte fala assim, não, criando paranoias, criando conspirações assim de coisas que não têm sentido, medos de não ser suficiente. Isso é uma coisa que acaba prejudicando em relacionamentos. Então, com pessoas, com a família, com amigos, porque você acha que nunca vai ser suficiente para aquelas pessoas, que você tem que sempre dar o seu melhor, mas tá tudo bem você não conseguir o seu melhor sempre. Nós não somos perfeitos, quem somos nós, né? Então, essas são algumas coisas, um pouquinho do que eu acho que tem acontecido comigo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma outra coisa que, junto com a ansiedade, veio comigo foi o transtorno de escoriação ou skin picking. Depende de como você quiser chamar. Também tem um outro que é dermatotilexomania. Uma coisa assim, nome bem esquisito. Mas que é o transtorno de escoriação, é mais ou menos você fazer algo compulsivamente contra a sua pele. Então, coçar, espremer, cortar, essas coisas. Então, eu vou fazer também um vídeo específico disso, porque é um transtorno específico que o tratamento é diferente e que também eu descobri faz pouco tempo, mas que a minha história com ele já é grande. Então, é uma coisa que elas estão interligadas totalmente, mas que são um pouquinho diferentes. E eu espero que vocês acompanhem e vocês consigam saber, então, um pouco mais desse universo, dessas coisas que acontecem com a gente e que, assim, não é normal, mas é comum. Então, saiba que você não tá sozinho, que provavelmente ao seu lado tem pessoas que sofrem por isso e nem sabem ou não contam. O importante é a gente buscar ajuda. No começo é difícil, é complicado, você não sabe com quem conversar, não sabe para onde correr, mas saiba que você não tá sozinho e que tem pessoas que estão passando por isso e que você pode pedir ajuda, então, para qualquer pessoa. Então, se você tá passando por algo parecido, se você tem alguma dúvida, se você, sei lá, só quer conversar, deixe aqui nos comentários que eu vou responder, eu vou procurar você pra gente conversar, porque eu sei como é complicado. Eu entendo do fundo do meu coração. Mas eu espero mesmo que eu possa ter te ajudado e que você entenda um pouquinho com a minha história e você possa entender e como buscar ajuda. Então, tem alguns sites também que podem te ajudar, mas procure um psicólogo, um
um psiquiatra aí na sua cidade, na sua região, na onde você mora, porque eles são as pessoas ideais, elas estudaram para isso, elas trabalham com isso, elas vão te ajudar a entender o que está passando na sua cabeça. Então, assim, procure ajuda. Se você não tem uma condição de ir para um médico particular, procure o posto de saúde, porque também tem. Demora um pouquinho mais, mas tem. Então, assim, não deixe de procurar ajuda. Sério, eu vou reforçar isso, assim, mil milhões de vezes, porque é muito importante. Porque a saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. Nada adianta o nosso corpo estar super bem se a nossa mente não tá bem. Se a gente não tá bem consigo mesmo aqui dentro, sabe? Então, vamos cuidar de tudo pra gente ficar bem. Nos próximos vídeos eu vou trazer também algumas coisas que me ajudaram e me ajudam a lidar com a ansiedade. Então, arte terapia, como eu disse, eu faço terapia com a psicóloga, com a minha terapeuta, mas também tem outros recursos que eu utilizo, assim, que me ajudam bastante, que eu acho que se vocês quiserem saber, eu posso trazer também pra vocês. Tem muita história, eu falo pra caramba, e esse vídeo já tá grande demais, mas é que eu acho que é um assunto super importante que a gente tem que contar e que tem que ser dito, assim,